Uma boa noite. Meu nome é Cauã. Eu estou em grupo com o Ricardo nessa disciplina e nessa atividade. A gente vai fazer aqui uma captura dos pacotes pelo Wireshark, como nosso professor Fabiano explicou num vídeo que ele passou na aula. Bom, sem mais demoras, temos aqui o Wireshark já aberto. Eu já deixei ele com ele aberto aqui para a gente selecionar junto, para fazer a captura junto. O nosso trabalho a gente vai fazer uma captura de HTTPS, HTTP na verdade, PS não, HTTP. E, bom, vamos fazer a captura aqui. Como o Fabiano ensinou a gente para aula, a gente vem nas opções, tira esse modo promíscuo, para a gente conseguir capturar todos os, os pacotes que a gente quer. A gente já vem aqui no Wi-Fi que ele vai começar a fazer as capturas. Só que como eu não estou fazendo nada no meu computador atualmente, ele não vai localizar nada. Ele aparentemente apareceu alguns protocolos de TCP aqui, ó. Mas a gente vai filtrar pelo HTTP e deixar filtrado. Aqui. Não capturou nenhum ainda. Eu deixei alguns sites previamente selecionados aqui, salvos para a gente poder acessar, que eles já usam, que eu vi que eles já utilizam justamente para fazer esses testes de captura de pacotes HTTP. Vou testar primeiro esse HTTP Forever aqui, que foi o que nos testes deu certo. E aqui temos uma página puramente de teste. Vamos ver se o iShark ele capturou. Bom, a gente claramente capturou algumas coisas aqui. Vou parar a captura por enquanto. Bom, aqui inicialmente, só para dar uma introdução, capturamos ah, alguns pacotes de HTTP, como eu já havia filtrado. E quando a gente filtra esse tipo de protocolo, existem dois tipos de pacotes que eu acredito que vão aparecer, que é o GET e o HTTP, como a gente pode ver aqui, ó, em info. Nesse caso, o GET como a gente consegue ver aqui também o caminho, ó, no source. O source, no caso, esse IP aqui é o do meu computador, que está solicitando os pacotes, a informação para a destinação. Então, quando há uma requisição desses dados de alguém, de alguma máquina, no caso o meu aqui é o 192.168.112, ele é um GET. E o HTTP é o que ele volta esses dados para a gente, para quem solicitou, que aí é o servidor lá, né, que ele vai retornar esses dados, que aí é o HTTP. E aí a gente vai discorrer mais sobre o que a gente pode encontrar dentro de cada uma dessas é, informações que aparecem quando a gente faz essa captura. Falando um pouco aqui dessas camadas, essas, entre aspas, lacunas aqui abaixo, cada uma delas representa um nível diferente da comunicação, né? O frame 253, aqui no caso, ele é o pacote bruto capturado. Ele registra os bytes que trafegaram pela rede naquele momento, que foram 446 bytes no momento da captura, aqui no Wireshark. O Ethernet 2, como já dito, é a camada física. Ela identifica quais as placas de redes que estão se comunicando, né? Usando o endereço MAC de origem e o de destino. Aqui esse Internet Protocol, enfim, eu não vou saber a pronúncia corretamente, ela é a camada responsável pelo endereçamento lógico. Ela que define qual IP que saiu e qual IP vai para o pacote, assim dizendo. O Transmission Control Protocol, ele garante que os dados cheguem de forma confiável e na ordem certa. Ele controla a conexão entre ambos os lados, assim, do cliente e do site. Aqui, por fim, o Hypertext Transfer Protocol é onde está a requisição em si, o GET, assim dizendo, é o conteúdo que o navegador enviou para o servidor. Aqui na outra imagem, na imagem 2, no pacote 255 as camadas são as mesmas, mas agora no sentido inverso. É o servidor respondendo para o cliente. O Frame 255 ele registra o pacote de resposta, dessa vez com 318 bytes. O Ethernet 2, né, como dito, ele identifica o MAC, só que agora inverso. A origem é o servidor e o destino é a nossa máquina, cliente. O IPv4 mostra o mesmo caminho ao contrário, né, sendo o IP do servidor chegando no nosso IP. O CP encerra o controle de entrega dessa troca. Ele confirma o recebimento da requisição anterior. E o Hypertext, hum, perdão, Hypertext Transfer, ele traz a resposta do servidor. O 304 Not Modify o de que vimos antes. E a conclusão é que essas camadas mostram justamente, né, o modelo em camadas assim, da rede funcionando na prática. Cada uma tem sua responsabilidade específica e juntas elas garantem envio que a mensagem sai do navegador, né, através da rede, que chega ao servidor e volte com a resposta para o cliente. Mas agora eu vou analisar um pouco o frame da camada de enlace, que aparece como Ethernet 2.
Esse frame encapsula um pacote IPv4, onde o IP de origem é o meu computador, cliente. E a gente pode observar aqui um frame do tipo Ethernet 2 no campo source, que mostra o meu endereço IP local, 92, 168, enfim. Que é o dispositivo que está enviando a requisição, que nesse caso foi o do Cauã, que realizou essa captura aqui. E no cabeçalho do campo Ethernet 2, a gente tem o endereço MAC de origem, que é o meu dispositivo cliente, e o endereço MAC de destino, que não é o servidor da internet, mas sim o roteador da rede local. Nesse frame Ethernet 2, o meu computador está enviando uma requisição HTTP GET encapsulada em TCP, dentro de um pacote IPv4, que por sua vez está dentro do frame Ethernet. Deixa eu limpar essa imagem aqui, que acontece o processo inverso, como pode se observar aqui em cima, no source. O IP é 23.201, enfim, que representa o servidor na internet. No entanto, no nível da Ethernet 2, o endereço MAC de origem, aqui no cabeçalho, não é diretamente o servidor, mas sim o roteador da rede local. E isso ocorre porque o pacote veio da internet até o roteador. E o roteador não encapsula novamente os dados em forma Ethernet para entregar no meu dispositivo. E o endereço MAC de destino agora é o meu computador, pois o frame está sendo entregue localmente. Cadê aqui? É, e dessa forma, o Ethernet 2 é responsável pela entrega local dos dados, encapsulando pacotes PV4 e, de certa forma, garantindo a comunicação do dispositivo e o roteador dentro da rede. Mas agora eu vou agora no campo Hypertext. A gente pode ver aqui abaixo, né, o método GET, que, como a gente já sabe, que é uma requisição, né, o cliente está pedindo um recurso do servidor, só que sem enviar nenhum corpo de dados junto. Aqui abaixo, esse host no caso, perdão, é o endereço do servidor que está sendo contactado, né, dentro do pacote HTTP. Abaixo que esse connection keep alive, né, significa que o cliente quer manter a conexão TCP aberta mesmo após a troca de dados, realizando essa troca de dados e evitando uma nova conexão a cada requisição. O user agent, ele descreve quem fez a requisição, nesse caso foi o navegador que o Cauã utilizou no Windows 10 dele, 64 bits. Enfim, esse, eu não vou saber a pronúncia, mas esse, acredito eu, accept encoding.zip, ele informa o servidor quais são os formatos de compreensão que o cliente aceita na resposta. Esse accept language é o idioma que o cliente quer, né? Meio que avisa, assim, que o cliente está requerendo um conteúdo em PTBR, né? Em português. Agora, falar aqui de dois campos importantes, que esse é o if known math, que tem esse valor aí, 680 FD, enfim, e esse if modified since, que tem a data, 28 de abril, enfim, que juntos esses dois campos formam um mecanismo de cache, né? O cache do HTTP. E por fim, o Wireshark já indica o response em frame 255, ou seja, a resposta a essa requisição está no pacote 255. A URL requisitada foi HTTP R3, enfim, essa URL aí. Já aqui na segunda foto, esse 304 é a resposta direta àqueles campos que eu mostrei antes, o if none e o if modified, enfim. E o servidor verificou e confirmou que o recurso não foi alterado, que é o mesmo de antes, né? Que ele não envia conteúdo novo, o cliente vai usar a que tem em cache, né? A memória em cache, no caso. O content type, ele indica o tipo de recurso, que seria esse application, PKIX, enfim, essa pronúncia aí que eu não sei, que é um certificado digital. E se enviar o conteúdo, o servidor informa o tipo. O last modified confirma a data da última alteração, foi 28 de abril de 2025, que é exatamente a mesma data que o cliente tinha enviado no if modified since, como visto anteriormente. Isso prova que nada mudou, que é o mesmo conteúdo. Esse, o tag, etag no caso, que tem essa numeração, que é o idêntico que o cliente enviou no if node math. Essa comparação que o servidor faz para decidir se manda 200 ok com conteúdo ou 204 sem. O cache control, é, ele diz que esse recurso pode ser considerado válido por até uma hora sem precisar consultar o servidor de novo. Ainda é válido por uma hora o conteúdo. O expires mostra a data de expiração do cache, 3 de abril, né, de 2026. O date mostra quando essa resposta foi gerada, que foi 2 de abril de 2026. E por último, o Wireshark nos mostra o request em frame 253, que o servidor levou apenas 26 milissegundos para responder. E é isso. Bom, agora eu vou falar um pouco mais agora sobre a Internet Protocol Version. Na verdade, Internet Protocol, que a versão já faz parte das informações. Bom, analisando o pacote, o GET, né, que é que a gente solicita as informações, como já vimos comentado, é, a gente analisa aqui dentro do Internet Protocol algumas informações, como por exemplo a versão, que aqui por estar mostrando 4, significa que ela é um endereçamento IPv4, que é o mais comum na internet hoje em dia, né? Esse header length
é nada mais nada menos que o tamanho do cabeçalho do pacote, que no caso aqui tá 20 bytes. Ah, a gente também tem o total length, que é, basicamente o total que esse pacote tem de tamanho, né? Que aqui está marcando 432. Temos a identificação, que é o 0x574C, que nada mais nada menos é, por exemplo, se esse pacote ele for é, fragmentado durante a transmissão, né, durante ele ser transportado de um lado para o outro, é, essa identificação faz com que ele reconheça com que aquele pacote faz parte de um outro pacote que foi fragmentado, entendeu? Que, por exemplo, ela faz parte do mesmo pacote. Essas flags, que elas indicam a, como que o nosso pacote de dados deve ser tratado. E aqui ele está marcando como don't fragment, que no caso é para esse pacote ele não ser fragmentado durante a transição. Então, no caso, essa identificação ela só vai funcionar para esse pacote, porque como ele não vai ser fragmentado, essa identificação não vai conter em nenhum outro pacote, só nesse, porque ele não vai ser fragmentado, que é como as flags falam para a gente tratar. E aqui, mais que a gente pode comentar é o que ele mostra o source address e o destination address, que é como a gente já tinha comentado, é o que solicita as informações e aonde chega essa solicitação. Que aí, no caso, esse IP aqui é o meu computador e o destination é o servidor do site, onde a gente está tentando acessar. E vale também reforçar que no tipo de pacote HTTP, ela também contém todas as informações. A identificação, obviamente, é diferente, porque é outro pacote, outro pacote. O total length, como já diminui também, ele muda, 304 de um pacote para outro, ou seja, a gente requisitou um certo tamanho de dados, só que só chegou esse tanto. O cabeçalho continua o mesmo, e o source address e o destination address ele só inverte, porque aí o servidor manda para o meu computador as informações, então os IPs ficam invertidos. Bom, agora para a gente encerrar a nossa análise dessa captura do Wireshark, a gente vai analisar o Transmission Control Protocol, que nada mais é o TCP, o protocolo TCP, né? Bom, aqui a gente tem a source port, que no caso, como a gente está analisando o pacote GET, é o do meu computador, que é uma porta aleatória. A porta de destinação, que é a 80, que no caso a 80 é um padrão de um protocolo HTTP. Então, isso aqui comprova que realmente a gente está analisando um protocolo HTTP, um pacote, né, de dados HTTP. A gente também tem aqui a sequence number, que nada mais ele indica que ele é utilizado para controlar a ordem que os dados vão ser transmitidos e recebidos. Então, isso garante que as informações que a gente solicitou e as informações que estão sendo enviadas vão chegar na ordem correta e da maneira correta para a gente analisar, para a gente olhar. Depende do que a gente solicita, né? No caso, como o HTTP seria um site, a- as informações chegarem da forma que deveria chegar. Então, os números de sequência e confirmação é para isso. A gente também tem as flags como o ACK e o PSH, que indicam o estado da comunicação, que ela é responsável para a confirmação e o envio imediato dos dados. E o controle desse fluxo ele é ditado pelo tamanho da janela, que marca aqui que o tamanho da nossa janela é 255. Então ele evita sobrecarga na hora de transmitir os dados, que aí ele mantém o limite, né, de 255. Bom, a gente analisando também o outro pacote HTTP, ele inverte as portas, né? O número de sequência obviamente muda também, porque é outra informação. O tamanho da janela muda também. Cada pacote tem a sua peculiaridade, né? Então, cada um vai ter o seu tamanho, cada um vai ter a sua source port, a sua destinação, a sua porta de destinação. No caso aqui, como a gente analisa no HTTP, é o site, o servidor, né? O local lá, mandando para o nosso computador. Pro meu, no caso aqui, que é o que fez a captura. E esse foi o nosso trabalho. Esse foi o nosso trabalho de apresentação de uma captura HTTP utilizando a ferramenta Wireshark. Espero que tanto eu como o Ricardo podemos ter explicado corretamente as informações que aparecem com essa captura. E é isso. Muito obrigado.